Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Uma pesquisa da UFSCar conquistou o Prêmio CAPES de Tese, na área de Engenharias 2. Ela foi selecionada como uma das melhores teses defendidas em 2020 no Brasil pela CAPES. O prêmio foi para o trabalho de Lucas Massaro, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, e com orientação de Maria do Carmo Ferreira, docente do Departamento de Engenharia Química da UFSCar. A pesquisa avaliou o desempenho da borra de café para a geração de energia. Para entender um pouquinho mais sobre esse estudo, eu converso hoje com os pesquisadores Lucas e Maria do Carmo. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast Ciência UFSCar. Professora Maria do Carmo, por que exatamente a borra de café pode ser considerada um resíduo industrial interessante aqui no Brasil? Qual que é a importância desse seu reaproveitamento? A borra de café, creio que todos conhecem, é aquele material úmido que fica no filtro depois que o café é coado. A questão é que ela é produzida em grandes quantidades pela indústria de café solúvel. Estima-se que para cada tonelada de café processado sejam geradas cerca de 480 quilogramas de borra. Considerando a produção anual de café no Brasil em 2018, isso representaria aproximadamente 605 mil toneladas por ano de borra de café produzida, é um volume muito grande. Esse resíduo do processamento de café é um material considerado poluente porque contém substâncias potencialmente contaminantes, como taninos e cafeína, por exemplo. Sem um reaproveitamento, ela precisaria ser descartada em aterros, o que não é de forma alguma recomendado. Atualmente, trabalha-se com modelos de produção baseados no conceito de economia circular, que propõe o reaproveitamento de resíduos em um novo processo, com o objetivo de tornar os processos de produção cada vez mais sustentáveis. No caso, uma das formas de reaproveitamento possível é queimar esse resíduo em caldeiras para a geração de vapor e energia, nas próprias indústrias de processamento de café. Isso, além de evitar o descarte do material no ambiente, que seria um material poluente, esse uso da borra como biomassa para geração de energia pode gerar um ganho econômico para a indústria, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e contribuindo para a redução de custos de maneira geral e, consequentemente, para a melhoria dos processos. A gente consegue entender, então, a borra de café, de fato, como um resíduo interessante, que é algo bastante comum no Brasil e também importante para o reaproveitamento. E quais que são os principais desafios nesse processo de reaproveitamento? E aí, nesse sentido, como que a tese buscou soluções para esses desafios? Existem diversos desafios nesse processo de reaproveitamento da borra de café, com o intuito de gerar energia e vapor dentro da própria indústria que gerou esse resíduo. Como bem comentado pela professora Maria do Carmo, existe uma grande quantidade de borras de café geradas todos os dias pela indústria de café solúvel, e para que essa queima da biomassa seja possível, é necessário alimentar as borras continuamente nas caldeiras, por meio de tubulações, por exemplo, de uma maneira estável e também com uma vazão mássica de acordo com o requisitado pelo processo. E é justamente esse o desafio. Ou seja, qual método e qual equipamento seriam possíveis de se utilizar para dosar essas borras de café às caldeiras de uma forma adequada, tendo em vista ainda que não há um controle rigoroso do tamanho e da umidade desse material no processo, principalmente por se tratarem de resíduos. E dependendo da combinação dessas propriedades, é possível que haja irregularidade e flutuação na vazão de alimentação das caldeiras, ou ainda pior, que haja um entupimento dessas tubulações com sólidos, demandando talvez uma parada do processo para limpeza, o que está diretamente ligado com os custos e também com a segurança do processo. Fazendo uma analogia simples, então, em casas existem válvulas nas torneiras e em chuveiros, por exemplo,
para que consigamos regular a vazão de água que sai das tubulações. Na indústria, precisamos também de válvulas com essa função, mas nesse caso, para controlar a vazão e a regularidade com que as borras de café entram nos reatores através das tubulações. De um modo geral, no trabalho de doutorado, nós avaliamos o desempenho de 2 tipos de válvula para essa função, utilizando borras de café secas, úmidas e com diferentes tamanhos de partículas. E o controle da vazão de sólidos com esse tipo de válvula era feito por meio de uma corrente de ar. Ah, interessante, Lucas. A gente percebe aí um trabalho bem minucioso, de fato, com esse entendimento das propriedades físicas das borras de café. Muito legal. Quais que foram, então, nessa direção, os principais diferenciais da tese? Além do tema que é bastante atual e relevante e que focou em viabilizar técnicas para a geração de energia a partir de fontes renováveis, eu acredito que o grande diferencial da tese foi que nós combinamos diferentes abordagens clássicas da engenharia química e também da área de sistemas particulados em um único projeto de pesquisa, que foi esse de doutorado durante 4 anos. O uso dessas técnicas proporcionou uma análise mais abrangente e detalhada sobre o escoamento de borras de café e também sobre eventuais problemas de alimentação desses materiais em reatores de queima. Então, primeiramente, nós analisamos o potencial que as borras de café têm de apresentar problemas de escoamento, olhando para 2 propriedades físicas muito importantes em sólidos particulados, que são o tamanho das partículas e a umidade. Nós determinamos a escoabilidade de mais de 30 amostras de borras de café, com diferentes tamanhos e umidades, utilizando diferentes técnicas de medição. E, por fim, nós chegamos à conclusão que borras mais úmidas e com partículas menores são mais coesivas e, consequentemente, tendem a ser mais problemáticas durante o manuseio, por exemplo, em um ambiente industrial. Em seguida, nós selecionamos algumas amostras secas e úmidas e testamos o seu escoamento em reatores piloto, presente nos laboratórios do Centro de Secagem do Departamento de Engenharia Química da UFSCar. A alimentação desses reatores foi feita por 2 tipos de válvulas para sólidos, chamadas de válvula L e válvula tipo leito de jorro. Nesses dispositivos, o escoamento dos sólidos era controlado pelo ajuste de uma corrente de ar, que permitia então dosar borras de café aos reatores com diferentes vazões máxicas, conforme requisitado pelo processo. Por fim, as medidas experimentais coletadas na UFSCar foram utilizadas para validar simulações numéricas baseadas na fluidodinâmica computacional, que é bem conhecida como CFD, durante um período de doutorado sanduíche que eu tive na Universidade de Monash, que fica em Melbourne, na Austrália. Esses modelos validados permitiram que nós analisássemos, por exemplo, diferentes condições de operação, geometria e também diferentes tamanhos de válvula de uma forma eficiente. Ou seja, foi possível visualizar nas simulações o escoamento das borras, sem que vários protótipos das válvulas em diferentes tamanhos fossem construídos e depois ainda testados em laboratório. Os resultados da pesquisa foram divulgados progressivamente para a comunidade científica em congressos nacionais e internacionais, como nos Estados Unidos, na China e na Austrália, bem como por meio de 7 artigos em revistas internacionais, o que eu também acredito que contribuiu por ser um diferencial dessa tese. E Lucas, você comentou aqui com a gente que realizou uma parte da pesquisa na Universidade de Monash, em Melbourne, na Austrália, e isso complementou e aperfeiçoou ainda mais a tese e os seus estudos. Como que você avalia, Lucas, essa experiência de pesquisa no exterior? Exatamente, Adriana. Eu realizei 1 ano de doutorado sanduíche na Austrália, com bolsa de pesquisa BEP da FAPESP,
no laboratório de simulação e modelagem de sistemas particulados, chamado de SIMPAS. A Universidade de Monash é bem conceituada mundialmente, normalmente estando entre as 50 melhores em engenharia química do mundo, e o diretor do grupo de pesquisa que eu me juntei é o professor Aibing Yu, que é um pesquisador renomado na área de sistemas particulados e simulação numérica, que publicou mais de 1000 artigos em revistas internacionais, e ele também é um editor de revistas de área bem reconhecidas, como a Powder Technology e Particology. Como eu comentei, foi no SIMPAS que nós desenvolvemos toda a parte de simulações computacionais da tese, reproduzindo os resultados experimentais previamente obtidos no Brasil, e depois testando novas condições de operação e geometrias para as válvulas de sólidos, sempre buscando entender como essas alterações afetavam o escoamento das borras de café e propondo também soluções e estratégias para o manuseio desses materiais em condições de processamento. Além da infraestrutura muito boa do laboratório e da universidade, esse período de intercâmbio foi muito importante profissionalmente, devido ao contato diário com outros pesquisadores do grupo, que também são especialistas em sistemas particulados, e, consequentemente, esse contato facilitava a análise dos resultados com profundidade e também aumentava a rapidez da pesquisa. Foi muito interessante também vivenciar a cultura de pesquisa de um grupo internacional, e muitas vezes nós percebemos comportamentos diferentes em relação à organização nos trabalhos do laboratório, organização de seminários de acompanhamento, maneiras de se escrever artigos e discutir os resultados, e também em relação às abordagens e às metodologias seguidas para a solução de problemas de engenharia. Para finalizar, eu diria que essa vivência internacional enriquece muito nossa visão de pesquisa, enriquece o trabalho e também a rapidez que ele é produzido. Como efeito secundário, também melhora alguns atributos pessoais, pela necessidade de se comunicar em outra língua a todo momento. Então eu recomendaria essa experiência a todos que tiverem a oportunidade. Realmente é um aprendizado que vai muito além do acadêmico, como você comentou aqui. É um aprendizado de línguas, cultural, então traz realmente um enriquecimento pessoal muito importante também. O grupo de pesquisa do qual vocês fazem parte, que é o Centro de Secagem de Pastas, Sementes e Suspensões, completou 40 anos em 2019. Como que vocês enxergam a conquista do Prêmio CAPES, pensando nessa excelência de pesquisa do grupo e também, de uma forma mais geral, do programa de pós-graduação em Engenharia Química da UFSCar? Essa conquista é uma grande honra para nós. Esse é um prêmio que valoriza a pesquisa científica e a tese do Lucas concorreu com excelentes trabalhos selecionados pelos programas de pós-graduação de todo o Brasil. Os trabalhos de pesquisa em geral, particularmente em engenharia, requerem infraestrutura de laboratório, apoios técnico e administrativo, enfim. É uma atividade que nunca envolve apenas um esforço individual, é sempre um trabalho de equipe. Nesse sentido, contar com os apoios de um grupo de pesquisa e de um programa de pós-graduação consolidados e reconhecidos pela qualidade foi um diferencial importante que contribuiu para que o doutorado do Lucas tenha alcançado esse destaque. Uma observação sobre o grupo de pesquisa, Adriana. Na verdade, nós temos no Departamento de Engenharia Química uma linha de pesquisa em sistemas particulados, que existe há 42 anos, mas o Centro de Secagem de Pastas e Sementes, que é um grupo vinculado a essa linha, é um pouquinho mais recente. Ele foi constituído pelo professor José Teixeira Freire em 1985, portanto há 36 anos. Trata-se de um grupo tradicional, com muitas contribuições em pesquisas relacionadas ao processamento de materiais particulados e de meios porosos. Entre os diversos produtos cujo processamento estudamos, incluem-se as biomassas, que é como denominamos toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal que pode ser queimada para produzir energia. Ao longo de todos esses anos, construímos uma infraestrutura adequada
para o desenvolvimento das nossas pesquisas e hoje, além de mim e do professor Freire, o grupo conta ainda com mais 4 docentes do DEC atuando ativamente como pesquisadores. Esse prêmio é uma ótima oportunidade de divulgar as pesquisas que desenvolvemos e espero que motive mais alunos com diferentes formações a virem trabalhar conosco. Isso porque pesquisa é uma atividade que envolve muitos desafios. Precisamos constantemente de gente nova, com entusiasmo e disposição para o trabalho. Quanto ao nosso programa de pós-graduação, contar com o apoio de um programa de excelência avaliado com conceito 7 pela CAPES, como é o caso do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFSCar, foi com certeza uma vantagem adicional. Aliás, devo lembrar que o programa já foi agraciado com o Prêmio CAPES de teses na área de Engenharias 2 em 2010 e em 2016 recebeu uma menção honrosa. Agora tivemos, mais uma vez, uma premiação, o que reforça o reconhecimento da qualidade do programa e dos trabalhos que desenvolvemos, além de ampliar a visibilidade em nível nacional, que é sempre bom para atrair alunos e pesquisadores. Enfim, considero o prêmio como um reconhecimento ao empenho do Lucas e ao esforço conjunto de todos os que trabalharam e continuam a trabalhar pelo nosso grupo de pesquisa, pelo programa de pós-graduação em Engenharia Química, para que possamos continuar a desenvolver pesquisas de qualidade. De fato, professora Maria do Carmo, o prêmio mostra um grande reconhecimento pela tese do Lucas, sob sua orientação, mas também do programa de pós-graduação em Engenharia Química da universidade. Lucas, Maria do Carmo, muito obrigada por esta conversa e parabéns pela premiação. E, claro, principalmente por toda essa pesquisa feita por vocês de excelência e reconhecimento. Muito obrigado por esse espaço de divulgação e eu desejo boas pesquisas a todos. Adriana, muito obrigada pela oportunidade e um bom dia a todos. O 16º Prêmio CAPES de Tese também distinguiu 3 outras pesquisas da UFSCar com menções honrosas nas áreas de biodiversidade, filosofia e química. As informações sobre as teses contempladas podem ser conferidas no portal da UFSCar, em www.ufscar.br. Muito obrigada às pessoas que estiveram conosco e até o nosso próximo encontro. Adriana Arruda para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção da Assessoria de Comunicação Científica da Universidade Federal de São Carlos em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.